Agora vamos partir do circuito paralelo, tá? Então o que que nós tínhamos inicialmente? Inicialmente nós tínhamos uma fonte, dois resistores em paralelo, tá? Ambos com 100 ohms, tá? Nós achamos a resistência equivalente, tá? Que deu 50 ohms, e a partir desse circuito simplificado nós encontramos a corrente total, que foi 200 ohms, 200 miliamperes, desculpa. Então nós temos 10 volts, dois resistores de 100 ohms e uma corrente total de 200 miliamperes. Maravilha. Então, vamos partir desse ponto. O que falta nós descobrirmos? Olha só, eu já sei que R1 está ligado no positivo e está ligado no negativo da fonte. Positivo e negativo da fonte. Então, a diferença de potencial sobre o R1 é a mesma da fonte, 10 volts. O R2 está em paralelo com o R1, logo está ligado aos mesmos pontos, tá? Ao positivo da fonte e ao negativo da fonte. Então, a diferença de potencial sobre o R2 é 10 volts. Tá, o que falta descobrir? Qual que é a corrente que circula em cada um? Para descobrir a corrente que circula em cada um, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, né? Ela vai ser muito recorrente. Tá? Então, a primeira lei de Ohm diz que corrente, a intensidade de corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Tá? Qual corrente que eu estou procurando? Ah, estou procurando a corrente, vou chamar aqui, ó, corrente 1, e vou chamar aqui de corrente 2, tá? Associada a corrente 1 ao resistor 1 e a corrente 2 ao resistor 2, só para facilitar. Então eu vou achar a corrente 1. Corrente 1 vai ser igual. Qual é a tensão que o resistor 1 está sendo submetido? Ah, ele está sendo submetido à tensão ADDP da fonte, que é o próprio U, sobre quem que é o resistor envolvido? É o R1. Tá? Então olha só, aqui está a equação original. Tá? Aqui eu coloquei os elementos que estão sendo envolvidos no cálculo que eu vou fazer. Tá? Que já não é mais genérico, aqui já é exatamente o elemento. Aí agora eu substituo os valores. Tá? Corrente 1 é igual a tensão 10, resistor 100. 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, que é 0,1 ampere. Ou, se preferir, né, 100 miliamperes. Essa é a corrente que circula por esse caminho aqui. Então aqui nós temos 100 miliamperes. E como que eu faço para encontrar a corrente 2? Eu posso fazer o mesmo procedimento utilizando a lei de Ohm, ou eu posso usar a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. A primeira lei de Kirchhoff fala o seguinte, que a corrente, aquela forma mais simplificada, certo? A corrente total do circuito vai ser igual a corrente, nesse caso aqui, a corrente que chega, que é a corrente total, vai ser igual à soma das correntes que saem. Corrente 1 mais corrente 2, certo? Como a corrente 1 eu já tenho, e eu quero a corrente 2, eu posso subtrair a corrente 1 desse lado. Então eu subtraio a corrente 1 desse lado também da igualdade. Tá? E aí fica como? Mais I1 menos I1, isso aqui dá zero. Sobra só I2. É igual a IT menos I1. Então aqui eu isolei o I2. Então vamos calcular aqui. Corrente 2 é igual a corrente total menos corrente parcial 1. Corrente 2 é igual a 0,2 menos 0,1. Corrente 2 é igual a 0,1 ampere ou 100 miliamperes também. Então aqui também tem 100 miliamperes. E novamente faz sentido, porque olha só, a DDP é a mesma, a resistência é a mesma, então a corrente só pode ser igual. E olha só, a corrente total é 200, então eu tenho metade da corrente passando por R1 e a outra metade passando por R2. Valeu?